Bom, boa noite, boa tarde a todos, a todos, a todas. Está faltando mulheres, mas deve chegar mais gente. Nossa mesa aqui nesse seminário internacional é sobre a experiência de Diadema. Ontem havia uma mesa sobre política transversal de segurança pública e hoje nós vamos ouvir aqui uma experiência de política transversal de segurança pública que reverteu os dados da criminalidade e da violência numa cidade importante de São Paulo, com 400 mil habitantes, que é a cidade de Diadema. Então, para apresentar aqui quais foram os fatores que levaram Diadema a ser hoje uma referência de política de segurança cidadã, temos a honra aqui, o IRI, de ter nesse seminário o prefeito José de Filipe. José de Filipe, para mim, é o maior gestor municipal desse país. Ele está indo, se Deus quiser, para o 5º mandato. Então, é um reconhecimento da população de Diadema pelo seu trabalho como gestor. Está no 4º mandato, vai para a reeleição. E eu tive o privilégio de, por 3 anos, ser secretário do Filipe, auxiliar do Filipe, e fui testemunha do quanto a cidade de Diadema deve ao prefeito Filipe. Das principais políticas públicas criadas em Diadema, para ser modesto, pelo menos 70% passaram pela mão do José de Filipe. Foi ele que criou. E na política de segurança pública, ele vai fazer um registro quando Diadema tinha outros números que não tem hoje, o que foi feito. Hoje, Diadema tem o índice, a menor taxa de homicídio doloso do país em cidades com mais de 200 mil habitantes. 4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mas não foi assim. E o Filipe enfrentou várias etapas difíceis na cidade. Então, Filipe, é uma honra tê-lo aqui e a palavra é sua. Obrigado, Mariano. Quero saudar todos vocês. Boa tarde, as pessoas que estão aí nos acompanhando. Dizer que é uma honra estar aqui e a gente vem para compartilhar conhecimento, avanços e desafios. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o IRI, parabenizar os organizadores desse seminário. Mariano, o país precisa. Em qualquer pesquisa hoje que você faça, em cidades médias, grandes, em qualquer lugar do país, a questão da segurança aparece em primeiro lugar. Então, é o seguinte, nós temos que buscar as instituições, aqui eu vou tentar fazer a minha parte de procurar representar um ente federado, que é o município. Acho que nós vamos preparar a continuidade desse debate para termos mais prefeitos e mais atores municipais. Acho que eu vou falar um pouco disso. Acho que o nosso país conhece e vem conhecendo o município como protagonista na contribuição de políticas nessa área de segurança pública nos últimos 30 anos. E esse seminário acontece num momento tão importante que nós fazemos um balanço, que nós vemos onde que nós avançamos, onde nós não avançamos, onde nós certamente cometemos, talvez, erros de simplificação, erros de omissão, enfim. Então, eu quero parabenizar vocês e me disponho, acho que eu vi um debate, a presença do Poder Legislativo, do Estado, do governo federal, dos municípios, enfim, a sociedade participando. Eu ainda acredito muito naquele lema que a luta faz a lei, a luta social faz a lei, a mobilização social aperfeiçoa as nossas leis. Então, e também quero dar o meu depoimento. Eu aprendi muito com o Benedito Mariano. Eu sou engenheiro, tive que aprender, ou procurar aprender,
ouvindo amigos e conhecendo e procurando ler de especialistas, mas também na praxis ali, na nossa prática, né? Colocando em prática e avaliando, colocando em prática e avaliando, mas o primeiro que me empurrou para essa área com alguns conceitos foi o Mariano. Eu conheci ele quando eu fui deputado estadual, em 99 e 2000, ele era ouvidor da Polícia do Estado, na Secretaria de Segurança, no governo do Mário Covas, o governador de São Paulo. Eu era deputado de oposição ao Covas, sempre fui do PT, os 4 mandatos de prefeito, fui deputado federal também, fui secretário de saúde do governo Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo. Quer dizer, já acabei me metendo em alguns desafios, né? Mas, vamos lá, eu quero, portanto, parabenizar vocês por essa iniciativa e quero me dispor em a gente contribuir para aprendermos juntos nessa questão, né? Eu fui prefeito uma vez, de 93, 96, onde existia um conceito entre as cidades, e a gente seguindo um pouco o que diz a Constituição, que segurança é um problema do governo do Estado. E muitas vezes nós, e eu mesmo como prefeito, sempre usava essa questão até para escapar dos problemas. E tinha uma definição que continua muito válida, e nós aplicamos isso, que o prefeito tem que fazer políticas sociais, e essas políticas sociais também têm um impacto fundamental na redução da violência, em favor da segurança pública. Só que essa dicotomia, ou essa pessoa falou, não, isso não é meu papel. Eu vou fazer um trabalho de urbanização de favelas, de iluminação, de trabalhar com a educação, com a saúde, organizar a cultura, propor cultura, lazer, esporte para a juventude, criar uma casa do hip-hop para voltar para a juventude. Agora, a polícia não é comigo. Isso era o meu discurso e a posição dos prefeitos no começo da década de 90, quando eu fui prefeito. Primeira vez que eu fui prefeito, 93, 96. Só que eu falei que eu fui deputado em 99, 2000, o meu partido me indicou para voltar a ser candidato a prefeito, eu disputei a eleição de 2000, e eu andava na cidade, e os empresários falavam, ou você resolve o problema da segurança, ou essa cidade não tem futuro. Eu vou embora daqui, a minha mulher não deixa, o empresário falando, a minha mulher não deixa eu vir mais trabalhar aqui. Olha, e tinha alguns bairros onde tinha mais concentração de indústrias, que chegou a ter faixa, perigo, risco de sequestro, na esquina, algumas esquinas de avenidas de Diadema. E população mais pobre, simples, né, muito migrantes, também falou, Felipe, é o seguinte, eu saindo de casa hoje, a hora que eu desço ali na esquina, tinha um corpo caído. Eu não vou morar mais nessa cidade, eu vou voltar para a Bahia, eu vou voltar para Minas Gerais, eu vou para outro canto, essa cidade não tem mais futuro. Então, eu falei, bom, nós vamos ter que entrar nessa agenda da segurança. Os prefeitos têm que entrar, e estavam entrando. E entraram com uma medida que foi meio generalizada no final da década de 90, que foi a criação das guardas civis municipais. E elas foram criadas, na minha opinião, simplificando aqui, de 2 maneiras. Né? Você controla meu tempo aí, me avisa quando tiver 15 minutos, para eu ter mais 5, só para eu não ficar me estendendo aqui. Eu quero falar das coisas mais essenciais e deixar o final para propor desafios e os encaminhamentos que eu acho que a gente deve ter. Eu vou falar um pouco do passado, mas a gente tem que estar cuidando do presente e do futuro. É o seguinte, essa condição, né, de estar entrando nessa agenda, a criação da GCM tinha 2 características, na minha opinião. Algumas criadas com critério, com algum conteúdo, mas quase todas elas com muita influência da formação da Polícia Militar. Tanto é que quase todas as guardas civis municipais, o primeiro comandante era um coronel da PM, da ativa ou já inativo, né, já aposentado. E outras que foram criadas com caráter absolutamente eleitoreiro, que foi o caso da minha cidade. Foi criada uma guarda, faltando 10 meses para as eleições de 2000, e quando eu cheguei lá, a guarda funcionava num auditório um pouquinho maior que esse aqui. As cadeiras eram o vestiário, era o armário de cada GCM, que chegava, deixava a roupa na cadeira, e o central de controle e de comunicação era uma mesinha daquela ali com a rádio que não funcionava. E tanto é que
eu falei para vocês, eu sou um prefeito que tenho filiação partidária, tenho posição, filiado ao PT, e eu tive que fazer um debate no diretório do PT, porque quase que teve maioria, porque nós pegamos uma prefeitura com muitos problemas financeiros, e quase que passa uma resolução no diretório do PT de acabar com a guarda, porque ela tinha 10 meses, estava muito fácil acabar, porque não tinha 10 meses de salário, não tinha grandes passivo trabalhista, e tinha cento e poucos guardas. E eu insisti muito, falei, não, nós não vamos acabar com a guarda, nós vamos torná-la uma guarda de fato preparada, porque nós vamos precisar. Porque essa então foi isso. Eu vou falar aqui de algumas medidas que nós tomamos, para vocês terem uma ideia um pouquinho da... Mas só para eu acho que para a conversa nossa ficar mais interessante, Diadema, só para vocês terem esse número, o que o empresário falou e o que a senhora falou, ela não era uma fantasia, eram dados baseados na realidade. E qual era essa realidade? Nós fomos 3 anos campeãs do Brasil de homicídio, era a medalha de ouro em homicídio, não é? Um campeonato que a gente jamais queria disputar. 99, 2000, 2001. Quase 110 homicídios por 100 mil habitantes. Teve o ano de 99, 360 homicídios na cidade, era um por dia. Teve um mês de junho que foram 40 homicídios. Teve um fim de semana que foram 8 mortes. Não tinha, o IML não conseguia receber tantos corpos. Não é? Em 18 dias, nós ganhamos as eleições, eu assumi dia 1º de janeiro de 2001, em 18 dias chamei a Câmara, suspendi o recesso, em 18 dias criamos uma Secretaria Municipal de Defesa Social. Esse foi o primeiro nome. Hoje é Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. E, portanto, início de 2001. E aí consolidamos e fomos aprendendo. Primeira coisa é conhecer o crime, onde ele estava. Tem um relatório. Eu comecei com essa secretaria com um secretário, um motorista e um estagiário. Mas um secretário bom, que é uma pessoa especialista na área, um delegado aposentado da Polícia Civil, que tinha sido corregedor da polícia, Maximino Fernandes, que conhecia a polícia por dentro e por fora, e que foi lá me dar aula. Assim, a minha contribuição enquanto gestor, que eu já tinha sido prefeito, e minha formação de engenheiro, é que é o seguinte: diante de um problema, a gente tem que resolver, a gente tem que buscar a solução, e tem que buscar uma solução que seja consistente, não ficar num achismo. Por exemplo, no segundo semana que eu cheguei, o coronel Barreto, da Polícia Militar de Diadema, chegou e falou: Felipe, você tem que fazer a lei seca, fechar os bares. Falei: coronel, espera um pouquinho, onde então? Não, é isso que vai funcionar, funcionou em tal lugar, funcionou em tal lugar. Falei: mas em São Paulo não funciona, tem uma lei seca em São Paulo faz 15 anos, ninguém respeita. Então, será que vai ser... Então, o que nós fizemos? Nós começamos a levantar os dados. E essa foi uma das medidas que nós fizemos. Vou mais para frente, 1 ano e meio. Porque o que eu fiz? A gente começou a identificar onde que estavam os principais, os 5 principais índices de criminalidade: homicídio, roubo e furto de veículo, roubo e furto. E a gente, portanto, exigiu, falando da Polícia Civil, não tinha Infocrim, não tinha... A estagiária ia lá, eu falei com o delegado da Polícia Civil, que nós tínhamos um delegado seccional, para me abrir, no dia seguinte de manhã, que a gente pudesse anotar os BOs, os boletins do dia anterior. E foi assim, nós fomos fazendo um relatório, identificando, fomos vendo. E nós fizemos uma pesquisa, que durante 6 meses nós observamos, os homicídios aconteciam, fizemos esse balanço por 6 meses, de março a setembro de 2001. Os homicídios aconteciam entre meia-noite e 5 horas da manhã, associado ao funcionamento de um bar. 60% dos homicídios. Aí, quando eu vi esse número, chamei o coronel, falei: coronel, aquela ideia que o senhor teve lá, nós vamos adotar. Está aqui, ó. É uma medida, só que nós vamos adotar. Ah, só vai adotar o mês que vem? Não, não é possível nós adotar o mês que vem. Nós vamos fazer uma lei, nós vamos avisar a cidade, nós vamos preparar fiscais, nós vamos preparar um grupo que se chamou Diadema Legal, e durante 8... Nós só implantamos essa lei em julho de 2002, quase 1 ano depois, para que ela pegasse, para que ela fosse respeitada.
E aí, gente, é o seguinte, nós fizemos essa lei, implantamos ela no dia 15 de julho de 2002, com polêmica danada, eu vou passar por aqui, foi um aprendizado muito grande, Diadema não foi a pioneira, essa questão já foi adotada em outras cidades, mas na nossa deu muito certo. No mês de agosto de 2002, o homicídio caiu 35% em um mês. Então, ela foi um sucesso do ponto de vista redução de acidentes de trânsito, redução de agressão contra as mulheres, redução de confusão no nosso pronto atendimento e pronto-socorros da saúde, com as bebedeiras. Então, aí é um outro assunto que a gente pode aprofundar, fazer um seminário só para isso, o consumo irresponsável de álcool, que é o que leva... E isso nós fizemos... Esse estudo, Diadema virou um caso importante de estudo, a Unifesp estudou, o Laranjeira, que é um estudioso dessa área, que algumas coisas eu concordo com ele, outras não, e a gente... O Instituto Sou da Paz usou Diadema para fazer este estudo, um instituto de pesquisa da Califórnia. A gente passou a ser uma cidade onde... Porque o que aconteceu? Nós fomos reduzindo, ano a ano, o nível de homicídios quando eu saí. Então, o Diadema hoje tem 4 por 100 mil, e era 110. Né? Então, acho que esse número fala por si. É uma questão importante, e Diadema sempre figurou, foi diminuindo, mas estava sempre entre as 50 maiores cidades, 100 cidades mais violentas, e nós ficamos muito felizes de que, em setembro do ano passado, em 23, no ranking que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz, das 170 cidades mais violentas, primeira vez que não figurava, Diadema não estava mais nesse ranking. Então, eu acho que é uma política exitosa, é uma política que tem avanços, teve avanços, e tem um espaço para a gente aprofundar e debater. É isso que um pouco que eu quero aqui dizer para vocês. Quais foram as ações que nós desenvolvemos? Eu vou pedir licença para vocês, para não esquecer de nenhuma. Ler aqui. Não é? Nós criamos, então, a Secretaria da Defesa Social, nós consolidamos e mantivemos a GCM funcionando, começamos a fazer operação conjunta da PM com a nossa GCM, criando Operação Centopeia, né, que foi um capitão, um coronel, lá amigo nosso, né, que começou a trabalhar com essa disposição e essa percepção de que nós estávamos cooperando, né, a polícia. Mesmo porque, gente, é o seguinte, o município, né, sem o município, pelo menos municípios de médio e grande porte, a Polícia Civil, a Polícia Militar não sobrevive onde ela está. Quase metade das delegacias, nós que pagamos, ou então é imóvel nosso, nós que compramos o terreno para fazer o CDP em Diadema, nós é que damos as condições para que eles funcionem. Enfim, então, eu acho que essa questão de que nós... Mas isso não pode continuar assim. Por isso a importância de nós termos uma definição de regras e definição legal de quem submete. Eu acho que nós temos que... Eu vou deixar isso um pouquinho para a conclusão, mas essa parceria foi muito importante, e nós estamos dando foco na questão da política de presença das forças policiais, da GCM, com autoridade, com uma postura que tem um caráter muito mais preventivo, mas, se precisasse, também tem uma postura de autoridade e de repressiva, chamado enforcement, que é essa coisa de fato, você está colocando as forças policiais para serem respeitadas e fazendo com que elas cumprissem esse papel. Mas aí a gente também quis criar um outro programa, e que nós criamos muito êxito, o Projeto Adolescente Aprendiz, porque a gente também queria falar, olha, não dá para a gente passar para a sociedade que a única forma de que a gente vai enfrentar, a única forma eficaz de enfrentar a situação de violência é investindo em forças policiais, é investindo na GCM, é importante, mas não podemos esquecer daquela outra vertente que eu já falei para vocês, que era, naquele período lá de trás, era a única preocupação do prefeito de fazer e aperfeiçoar políticas sociais, de que nós precisamos, nesse caso, disputar os jovens que estavam sendo aliciados pelo tráfico. Era isso, não é? E nós criamos um Adolescente Aprendiz, é um projeto que a gente incentivou, nós fomos em áreas vulneráveis, e nós colocamos jovens de 14 e 15 anos num programa
de apoio, recebendo uma bolsa, exigindo que eles voltassem para a escola, tinha o contraturno de programas de cultura, de esporte, de formação profissional, de sensibilização para o mundo do trabalho, e depois eles passaram a visitar indústrias. Foi um projeto muito legal, eu acho que tanto depois, a história dele de 10 anos, atendeu mais de 12 mil adolescentes. Eu hoje, como prefeito, uma das coisas mais que me dá mais satisfação é ouvir pessoas. Eu, na campanha passada, eu recebi um telefonema de uma dentista de Vitória, quando eu falei na rádio, falei do projeto, que não, portanto, acabou, infelizmente. Eu deixei de ser prefeito em 2008, depois voltei 12 anos depois, em 2020, 2021, e não tinha mais adolescente aprendiz, não tinha mais vídeo de monitoramento, não tinha várias coisas que a gente tinha criado, e eu falei que a gente ia recriar isso, e uma menina dentista de Vitória ligou e falou: Felipe, eu moro aqui em Vitória, eu fiz adolescente aprendiz, aquilo foi muito marcante para a minha vida, foi aquilo que eu comecei a se sentir valorizada. Enfim, isso para nós, né, mostrando uma coisa que já devia ser apropriado pela sociedade, né, que é isso, a política de você, políticas sociais, políticas que fazem com que essas pessoas possam se formar, os jovens, os adolescentes, muda a vida, transforma a vida das pessoas. Então, isso foi uma coisa fantástica. Nós fizemos a lei de fechamento de bares. Nós fizemos outra coisa que me deixou com muito orgulho: Diadema e Jaboatão dos Guararapes foram as únicas 2 cidades com mais de 100 mil habitantes em que ganhou no plebiscito o desarmamento. Sim para o desarmamento. Isso não foi à toa. Foram 6 campanhas de desarmamento infantil que a gente fez, conscientizando a sociedade. Um ano, desarmamento infantil, mais o outro ano. E a Diadema foi a primeira cidade a fazer um convênio com a Polícia Federal, na época do ministro Márcio Tomás Bastos, para fazer o desarmamento real. E nós conseguimos recuperar, tirar de circulação perto de 1.000 armas. Nos primeiros 6 meses foram 270 armas, e quem mais levava a arma eram as mulheres. E com um depoimento assim: meu marido não está em casa agora, eu vim aqui e trouxe essa porcaria aqui, porque isso aqui não traz segurança para nós, isso aqui só traz ameaça, eu tenho medo do meu filho pegar isso aqui. E é que esse é um debate que nós temos que voltar a fazer, não ter medo dele. Inclusive, do Brasil, nós perdemos esse debate. Até para valorizar, eu falo isso para o GCM, para os PMs, para valorizar a profissão de vocês, é só vocês que têm que estar armados, a sociedade tem que estar armada. Então, nós estamos vendo aí o que aconteceu com a liberação de arma, onde é que ela caiu, onde é que ela foi. Não foi na mão de gente que vou usar para me defender, não, foi para o crime. Não é? Então, e nós, portanto, essa trabalho de conscientização. Então, não é, né, só 2 cidades no Brasil, em 2005, e Diadema foi uma delas, que ganhou o sim para o desarmamento. Central de vídeo monitoramento, um programa de mediação de conflitos. À medida que a gente foi avançando, que nós percebemos que os homicídios foram caindo ano a ano. Isso para nós era motivo de muita... Então, era de 100 caiu para 80, depois para 70, depois para 50, depois para 40, né? 30 homicídios. Aí, quando chegou no 20, né, de 100 para 20, a gente foi caindo quase 10 a 15 por ano, né, de índices. Quando chegou em 20 homicídios por 100 mil habitantes, aí ficou uma coisa mais difícil. Foi caindo de 1 em 1 só, 19, 18, né? E hoje está 4. E por que eu estou falando isso? A gente começou a perceber que nós, eu acho que tem essa coisa de situações de homicídio que a gente começou a estudar. Né? É uma situação que, você vê, a prefeitura, a gente passou a ter um observatório de segurança municipal, coisa que, como diz o Raul Júnior, tem toda a razão, né? As forças de segurança e a polícia militar, a polícia, né, mais a militar e a GCM, tinham que ter esses dados, né, para falar: olha, motivo furto. Teve um cara que, por causa de um gato que ele fez no vizinho, ele puxou um fio, saiu a discussão e saiu morte, né, por uma coisa de uma coisa fútil. Então, nós criamos um programa de mediação de conflitos, né, inclusive em parceria com o Poder Judiciário, né, para poder, inclusive, ser coisas que podiam ser, inclusive, consolidadas pela própria Justiça, né, Secretaria de Penitenciária, com relação
A mediação com preso, exato, nessa questão. Observatório de Segurança, começamos a desenvolver o Plano Municipal de Segurança com várias instituições, Instituição Sol da Paz, né, nós tivemos lá um período que o Instituto Fernando Braudel também teve presente, porque quando Diadema era campeão de homicídio do Brasil, é isso, o Fernando Braudel teve lá, inclusive o Zé Vicente, que era um coronel que chegou a período a trabalhar propondo nessa área, depois nós, portanto, assumimos esse desafio de aplicar as políticas dessa área. E fizemos um programa também de polícia comunitária, de proximidade, os chamados Anjos do Quarteirão, os Anjos do Quarteirão que atuavam lá nos bairros, né? Bom, agora, falando mais de novos desafios, eu acho que o homicídio sempre é uma questão que a gente tem que buscar eliminar, eu acho que está, né, se possível, a gente ter desenvolvendo a cultura de paz, que foi isso que nós procuramos fazer na cidade. Mas agora, nesse novo mandato, surgiram novos desafios, né? A questão dos pancadões, dos bailes funk, né? Essa é uma questão. E Diadema é uma cidade onde essa questão fica muito forte, ela transborda, porque é a maior densidade demográfica do Brasil, junto com outras duas cidades, né, Taboão e São João do Meriti, são 12 mil. Uma tem 100 habitantes de diferença uma para a outra. Uma é 12.500, outra é 12.600, a outra é 12.700 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é muita gente por quilômetro quadrado. Portanto, você tem que ter regras, né? Você tem os bailes funk que acontecem normal. Então, nós começamos a ficar especializados nisso. Aliás, nesse período agora, o Mariano foi meu secretário lá por 3 anos, 2, né, até o ano passado, e a gente tem esse grande desafio. A gente tinha uma coisa meio assim de um pouco uma fantasia, né, e a gente começou a discutir um pouco. Não, vamos conversar com esses jovens, nós vamos levar eles para fazer um baile dentro de um galpão, no lugar, não precisa fazer aqui no meio dos núcleos habitacionais, das favelas, o pessoal, porque fazia principalmente nessas áreas, né, áreas de favelas urbanizadas, bairros vulneráveis, bairros de população pobre, e que perdiam o seu direito ao descanso, principalmente no domingo, no sábado, qualquer dia, quer dizer, 10 horas não pode ter mais barulho, né? Mas aí nós fomos descobrindo o seguinte: quem financia os bailes funk são as adegas, que tem droga lícita e droga ilícita, e colocam, né, nós passamos até, o Mariano ficou especialista nisso, sabe até preço de quanto custa um paredão, preço que uma adega põe para poder não sei aonde, preço, quer dizer, e aí a gente né, começamos a discutir, tentar fazer acordo. Não tem acordo, não tem acordo. Ele falou, não, o meu negócio é esse, eu vendo, eles pagam R$10.000 para um fim de semana para o DJ, para tocar, com o lucro que dá a vender aquelas. Né, tem adega lá em alguns núcleos de Diadema que você entra assim, parece que você está num free shop, né? Tem tudo quanto é tipo de bebida. Não sei se é difícil saber se é de boa origem, mas tem todas aquelas marcas de uísque, do que você quer de bebida. E isso que aparece, tem coisas que ficam por trás. Então, o que nós fizemos? O prefeito anterior criou. Então, isso é para a gente aprender e ver o que deu certo e o que não deu, e rechaçar propostas que aparecem e que falam, não, essa aqui não dá para a gente aceitar, inclusive porque é ineficaz. Na época da eleição também, o prefeito anterior criou um carro, um caminhão-pipa, tipo esses brucutu que joga água nas manifestações de população, né, que faz algum tipo de manifestação, na Paulista, em algum lugar, professores, etc., para jogar água, que chegar no baile funk, dar banho no povo e acabar. Primeiro que não acabava com o baile. Chegava, chamou, o caminhão não entrava em todo lugar, o caminhão era um negócio atrasado também. Se ele andava, ele não jogava água, ele tinha que parar para jogar água. Aí e deu o nome de Tempestade. Nós acabamos com esse negócio de Tempestade e criamos um caminhão chamado Tempo Bom, né? Transformamos ele em água para jogar água no jardim, limpar a feira e tal, porque... E como é que você inibe o pancadão? Chegando antes. Então é isso, chegando antes. E aí é uma questão que tem a ver com o futuro, da gente conversar. Mas a Polícia Militar, quer dizer, a gente, nós lá, eu como prefeito de uma cidade, que fiz uma agenda, que nós nos preparamos para entrar na questão e ter protagonismo na questão da segurança, uma das coisas que é aí para aprofundar, tá? Para a gente ver para os próximos passos e os próximos seminários. Não dá para eu ficar pedindo favor para a Polícia Militar.
eles têm que me obedecer. É isso. Então, a polícia, tinha que mudar a polícia militar para ser uma polícia. Aliás, o nome está errado, isso nós temos que fazer uma mudança, acho que é polícia cidadã, porque acabar, inclusive, com essa formação de querer enfrentar. Né? Você é um teórico importante dessa área que estudou. O Exército tem uma postura que é militar e que tem enfrenta inimigo. A polícia não está enfrentando o inimigo, ela tem que dar condições de paz, de bem-estar, de segurança para a população. Tem que ser um amigo da população e não um cara que chega. Então, isso é um dos problemas, porque a gente tem. Nós vamos combater o pancadão e quando vê a PM não está lá. Nós vamos estar agora, contra a hora, ela vai. Então, a gente, lógico, nós estamos tendo mais sucesso nessa parceria com a PM do que frustrações. Mas precisa mudar essa relação. Né? Então é o seguinte, a gente vai lá, eu teve situações que eu fazia mais reunião com o mando da PM e da Polícia Civil do que com o meu secretariado, mas porque, enfim, para a gente falar, olha, nós estamos aqui, nós estamos pagando, nós estamos... Então, era uma colaboração, né, mas que precisa ter mais um regramento, precisa ter situações... E nós também... voltamos, quando nós chegamos, a GCM estava sendo deformada. Eles queriam criar uma... que é outra deformação, na minha opinião, que existe com relação à GCM, com essa cabeça de PM, de fazer rota, fazer ROMU. Nós chegamos lá, tinha uma unidade de rondas ostensivas municipais. Né? E aí nós chegamos, a GCM estava toda meia largadinha, não sei aonde, ali. Aliás, né, foi uma coisa muito importante que nós fizemos, mérito aqui do Mariano, que ajudou a fazer a lei. Eu fui depois falar com aquela procuradora hoje de manhã, que falou, a senhora não citou a lei da GCM, e ela existe. Porque a lei da GCM foi, né, depois de muito tempo, os prefeitos buscando esse protagonismo na segurança, criou uma lei na época da presidenta Dilma, né, o Mariano foi um cara importante que ajudou a consolidar essa lei, 13022, e que consolida, que coloca a GCM, pode ter arma, né, arma que não seja, se tem arma não letal, mas tem arma letal, para eles pode fazer posicionamento. Eles falaram que ela estava questionando, dizendo o seguinte, que não pode investigar. Não, a nossa GCM não tem papel de polícia científica nem judiciária, e diante de um... Porque estava tendo um problema da polícia, da GCM, quando pega um flagrante. Quando tem um flagrante, qualquer cidadão pode levar. Agora, você vai pegar um flagrante com um cara armado e levar ele para a delegacia? Não, agora um GCM armado, nós já fizemos vários flagrantes. E levamos para a polícia, e aí é a questão da polícia cuidar disso. Aliás, o vídeo monitoramento que foi destruído, quando, né, eu deixei uma central de vídeo monitoramento, inaugurado também com a presença do Márcio Tomás Basso, com tecnologia de ponta naquela época, a Diadema ficou ao lado da Imigrantes, a Ecovias ia buscar a imagem da nossa central de monitoramento para esclarecer acidentes deles. E quando eu cheguei agora, em 21, essa central tinha sido destruída em 2014, fecharam. Então, nós reabrimos, depois de 2 anos de muita reconstrução do nosso mandato agora, né, investimos 20 milhões, reconstruímos, e agora com novas tecnologias, né, eu acho que cada vez mais com HD e com zoom, a imagem, as câmeras têm muita cuidado, e já é isso, a Polícia Civil, a Polícia Militar, principalmente a Civil, para a investigação, vai lá buscar a imagem nossa para elucidar crime, para procurar melhorar a investigação, procurar saber, né, os autores de crime, até de um homicídio contra um policial, né, uma agressão. A partir da imagem. Então, isso tudo, nós estamos, né, retomando agora. A Patrulha Maria da Penha, que era outra coisa muito importante, nós criamos logo naquele período da pandemia. É bom lembrar, todos vocês estão aí, né, com essa questão cronológica, bem colocada. Eu assumi em 1º de janeiro de 21, no meio do repique da pandemia. A pandemia ainda durou 10 meses, né? Então, as escolas só voltaram em outubro de 21, que nós conseguimos vacinar, e vocês acompanharam isso tudo. E o que aconteceu foi que, no período de pandemia, aumentou muito o problema de violência doméstica. E fala em violência doméstica, quem sofre mais é a mulher. E nós, criança também, mas as mulheres, nós já fizemos até agora com a Patrulha Maria da Penha, que é uma ação da GCM, né, mostrando, acho que como, né, essa identidade de você ter mulheres nas GCMs também chegou a ter, né, homens também participam, até, mas principalmente as mulheres, para poder ter abordagem da vítima, né,
e perto de 800 mulheres nesses 3 anos, sob medidas protetivas, tiveram o apoio da Patrulha Maria da Penha, que eu acho que é uma... E fizemos uma outra coisa muito importante nessa área, Observatório de Segurança Escolar. Vocês viram um ano atrás, com essa história de ter essa loucura de armas espalhada para todo canto, de jovens que entraram na escola e começaram a ter essa... Parece que queria vir esse vírus, principalmente dos americanos, né, que a gente vê lá aquelas tragédias de gente que é armada, que vai na escola e mata 20 alunos, mata professor. Começou a ter esse risco aqui no Brasil, ainda bem que, graças a Deus, acho que não acontece mais nesses últimos meses, e começaram a se ter a ideia maluca de querer botar um policial em cada porta de escola, né? E nós falamos, não é assim que nós vamos fazer, nós vamos ter o policial, a ronda, melhoramos a ronda em volta, tal, nós vamos ter que preparar, equipar, fazer um observatório de segurança escolar, porque tem essa questão da agressão, da violência, do tiro, arma de fogo, é evidente, isso é coisa extrema, mas você tem outras situações de violência, e principalmente um bullying, né? Eu quero dizer para vocês que as nossas crianças deram uma definição que eu acho a mais fantástica de bullying, né? Porque nós incentivamos as crianças a participar disso. Nós tem grêmios estudantis em todas as nossas salas de aula, em todas as escolas, né, para cada... quando eu falo isso lá, de brincadeira, a gente fala isso, para a nossa secretária de Educação, fala, você está criando cobra para morder nós. Não é isso, nós estamos criando cidadãos e cidadãs conscientes, né, que vão participar. Então, crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos participam, sendo um representante daquela sala de aula, e cobra, e a gente tem uma reunião cada 2 meses com eles, fala, prefeito, está chovendo aqui, prefeito, está faltando um parquinho em tal lugar, e a gente trabalhou com eles sobre essa questão do bullying, e a definição que eles deram é o seguinte, ó, brincadeira só é boa quando o outro lado sai feliz, né? Então, essa é a definição, quer dizer, que para ter uma brincadeira é quando haja respeito, e, portanto, essa questão de desenvolver uma cultura de respeito aos direitos humanos, de paz e tal. Mas eu já estou encerrando aqui, que eu quero passar para aquilo que eu imagino que seja a contribuição maior que a gente pode estar trazendo para os próximos passos aí, dentro dessa questão, desse tema tão importante da segurança pública. Acho que eu já falei dos avanços aqui, das ações que nós tivemos. E, então, vamos lá. Eu acho que agora está na hora de fazer esse balanço, né, de 30 anos que os municípios passaram a participar. Nós temos que repensar o federalismo no Brasil. Eu ouvi um debatedor anterior falando do federalismo alemão. Eu acho que o federalismo alemão tem uma proximidade, aí estou aqui, tem um estudioso dessa questão também, ali, o doutor João Vicente, né, que em 2002, quando o Lula, inclusive, tinha ganho as eleições, no intervalo entre que ele ganhou e tomou posse, nós recebemos um convite, 20 prefeitos, para fazer uma visita na Alemanha por 1 semana para conhecer o federalismo alemão. E eu fui, né, eu era prefeito naquela época, eu fui prefeito em 2001, 2004, 2005, 2008. Então, a década de 2001 a 10, 8 anos, tive 2 gestões de continuidade. E nós fomos conhecer, viu, está aqui também o deputado Reis, deputado estadual lá para São Paulo. E esse é o momento de nós também compartilharmos experiência. Eu quero dizer para você, eu acho que Diadema está aqui, eu procuro representar meus colegas prefeitos e prefeitas. Eu acho que nós temos que trazer um painel, pegar esse exemplo das prefeituras, exemplos internacionais. Olha só, lá a polícia é submetida à autoridade municipal, local, do território, né? Que é aquela coisa que eu acabei de falar para você. Eu acho que nós temos que aprofundar isso, de que maneira podemos fazer. Porque é isso, os prefeitos, e principalmente prefeitos de cidades mais ricas, hoje tem GCMs que têm 3 vezes mais contingente do que a PM. Né? No interior, em cidades, entendeu? Então, agora, por que eu falei da Alemanha? Para mim, naquela hora, a gente tinha um tradutor, né? Lógico que eu não entendia e não falo alemão, nem, eu acho que nem nos prefeitos que estavam lá, mas a gente esteve conversando com prefeitos e representantes lá do Estado alemão, né, dizendo o seguinte, sobre essa questão da segurança.
Eles fazem um concurso para policiais municipais, né, que são, isso, portanto, submetidos à autoridade municipal, o prefeito lá deles. Né. 3 anos de formação antes de ir para a rua, tá? 3 anos de formação. A nossa GCM, quando eu entrei, contratava num dia, já mandava para a rua para o outro. Essa é o que nós recebemos. Essa última contratação que nós tivemos foram 3 meses de formação. Foi um grande avanço, né? De formação. A PM é 1 ano. E essa polícia de proximidade na Alemanha, isso em 2002, eu acho, não sei como é que está agora, mas por isso que eu acho que nós temos que buscar referências, informações internacionais, porque é isso que nós precisamos fazer. Eu acho que fazer um balanço e ver de que forma fortalecemos a nível local do território, porque eu acho que os prefeitos têm um papel muito importante para fazer esse outro lado que todos, eu falei isso no início e quero encerrar aqui também dizendo para a gente não esquecer. Não é? A presença do Estado e a presença de políticas públicas é a melhor maneira de se investir na segurança, que é prevenir, que é você fazer com que os jovens se sintam valorizados, que tenham autoestima, que tenham visibilidade social, que percebam que ele vale a pena ele ter uma vida saudável, porque ele tem futuro. Não é? E é isso que nós precisamos, é investir na cultura, no esporte, na habitação, na iluminação da cidade, que é o papel do prefeito, é isso. Infraestrutura e políticas sociais. Mas, dentro das políticas sociais, nós vamos ter que começar a colocar essa questão da política de segurança cidadã, com todos esses conceitos que eu procurei falar aqui para vocês, e estou à disposição para a gente aprender mais, para a gente contribuir e fazer com que, de fato, o que falou também a ex-senadora Cátia Abreu, que ela está muito ansiosa, preparada, ou assim, se preparando para debater com senadores, debater com deputados, de como é que nós podemos fazer esse ajuste, né, do federalismo brasileiro, que não é só nessa área de segurança pública que tem problemas. O federalismo nosso precisa ser ajustado em algumas outras áreas, a saúde é uma delas também, né, e que precisa, portanto, dessa questão de um arcabouço legal e é que as medidas possam se desenvolver em favor de um país melhor. Obrigado. Obrigado, prefeito. A sugestão vou levar para a direção do IRI. Há uma perspectiva de que, a partir desse seminário internacional, que tem superado a expectativa, de que eles se repitam todo ano, né? E aí, evidentemente, vamos rever alguns pontos que precisam ser reformulados. E a ideia de ter uma mesa mais ampla sobre o papel do município, convidando prefeitos do Brasil e experiências internacionais numa mesma mesa para troca de experiência, deve ser uma proposta muito boa. Hoje, convidamos só o prefeito Felipe, que eu disse isso para a direção, que, para mim, a maior experiência hoje de política transversal, intersetorial de segurança está na cidade de Diadema, né? E não é por acaso, é alguém que dedicou praticamente a vida dele inteira para ser prefeito, né? Vai ser reeleito para mais um mandato, para o 5º mandato vai ser reeleito, estamos na torcida, né? Porque são essas experiências que nos faz acreditar que é possível melhorar a segurança pública, incluir cada vez mais os municípios, incluir pela porta da frente, estabelecendo recursos específicos para políticas de prevenção à violência e o crime no município. Quero pedir desculpa que não vai dar tempo de debate, já vai entrar uma outra mesa aqui. Agradecer de coração o prefeito Felipe. Obrigado, está encerrado nossa mesa aqui.